Então, gente, mais uma vez, boa noite. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Hoje, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao meu colega e amigo Thiago por ter aceitado o convite. Ele, quando eu falei com ele, se prontificou rapidamente a estar aqui conosco hoje, falando um pouquinho sobre a trajetória dele, né, gente? Então, eu tenho o Thiago como referência aí na metodologia, então, assim, na pesquisa. É o cara que mais publica hoje dentro da faculdade. A gente estava conversando para ia publicar um artigo, a gente entrou de férias dia 16, durante as férias todas. 5 dias depois, o cara já tá. 5 dias o quê? 2 dias depois, o cara já estava mandando o artigo. Eu falei, que é isso, rapaz? Então, Thiago, é uma honra estar recebendo você aqui hoje e, assim, falar um pouquinho sobre o extenso currículo dele, né? Ele é bacharel e licenciado em Educação Física pela Universidade Federal de São Paulo, de São Carlos, é especialista em Fisiologia Humana e do Exercício pela Universidade Federal de São Carlos, é especialista em Fisiologia do Exercício aplicada a populações especiais pela Universidade Federal de São Carlos, é mestre em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, doutor em Ciências pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, também USP, e pós-doutor em Neurociência pelo Instituto de Física de São Carlos, também USP. Então, é uma grande referência que nós temos aí, e aí é uma honra, Thiago, estar te recebendo aqui em nome da Universidade do Vale de São Francisco, né, da SEAD, do curso de Ciências Biológicas. Então, sejam muito bem-vindos, todos vocês, alunos, e seja bem-vindo você, Thiago, por ter aceitado estar aqui conosco hoje. Ô, meu amigo, o prazer é todo meu. Primeiramente, boa noite a todos. Não precisa rasgar seda para mim, não, meu amigo. Tá tranquilo. Tem que rasgar, que o cara, ele é bom. Você já aproveita e já fala dos 2 artigos aí que... vou falar dos artigos também. E, atualmente, eu estou cursando medicina, né? Estou no 3º ano de medicina e no 4º ano. Então, uma vida estudando, uma vida dedicada a isso. Eu vou falar um pouco a respeito desse processo também. Pessoal, eu estou aqui, primeiramente, para auxiliá-los numa breve narrativa em relação à metodologia científica. Então, no primeiro momento dessa palestra, esse bate-papo, eu gostaria de deixar vocês bem à disposição, bem à vontade, para que vocês possam fazer perguntas depois, no final, durante, o que vocês quiserem, tá? Para falar sobre a pesquisa. O que eu mais escuto, eu fui professor de 15 anos universitário, antes de voltar agora a ser aluno de faculdade, é que os alunos têm medo do TCC, que os alunos detestam o trabalho de conclusão de curso, que a disciplina de epidemiologia, a disciplina de metodologia, os alunos fogem. E eu percebo tudo isso porque o professor, muitas vezes, ele não motiva. Isso, quando vocês quiserem, pode levantar a mão. O professor, às vezes, não motiva o aluno. E eu vou contar um pouco o que foi minha motivação para conquistar algumas coisas que eu conquistei e o que eu gostaria de passar para vocês também. Mas antes de falar da minha carreira, desse bate-papo, eu vou falar propriamente do tema, né, a metodologia científica do trabalho, para poder desmistificar algumas coisas perante a dificuldade. Não é tão difícil quanto vocês imaginam. E o aluno, muitas vezes, ele tem esse obstáculo à frente, ele não consegue transgredir esse obstáculo, ele não consegue transpor esse obstáculo e acaba achando que é muito mais difícil do que eles imaginam, tá? Então, conhecendo o mundo científico. Vou falar alguns termos aqui para vocês. Eu tive essa preocupação de perguntar para o Fagner qual era a turma, qual era o curso, né? Então, vou tentar dar alguns exemplos até na área de vocês, aí vamos ver se eu consigo. Vou conhecendo o mundo científico. A primeira coisa que a gente... Pode passar. A primeira coisa que a gente... quando a gente pensa em arte científica, a gente pensa no Brasil. Vamos pensar no Brasil. Quem que fomenta, quem que dá dinheiro para a gente fazer pesquisa nesse país? Então, quando a gente pensa em graduação, a gente pensa em MEC, que faz o controle, e logo depois, na pós-graduação, que seja especialização estrito sensu ou lato sensu, estrito sensu é mestrado, doutorado. Lato sensu é especialização, aquela de 360 horas no mínimo.
Quem que coordena a pesquisa no Brasil? Então, são alguns órgãos que financiam. Infelizmente, a gente sabe que é só ouvir dizer que é muito pouco dinheiro em relação à parte de pesquisa no Brasil. Quem que financia isso? O CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a CAPES, é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e aqui no estado de São Paulo a gente chama de FAPESP, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo. Porém, na Bahia, tem a FAPESP, eu não sei o nome, viu, Fábio? Eu não sei qual que é da Bahia específico. Tem a de Minas Gerais, que é a FAPENIG, do Rio Grande do Sul, enfim, cada estado tem seu órgão que financia a pesquisa. Fora esses meios de pesquisa governamentais, a gente ainda tem como conseguir verbas internacionais, tá? E também verbas de iniciativa privada. O que acontece no Brasil? Se você te comparar, eu que tive essa experiência fora do Brasil em pesquisa, morando fora um tempo, a maior parte das universidades fora do Brasil, em países de primeiro mundo, a maior parte das universidades são custeadas por dinheiro de empresas. As empresas encomendam pesquisas e os universitários fazem as pesquisas dentro das universidades. É muito mais lógico isso do que a gente tacar tudo nas costas do governo. No Brasil, a gente tem esse viés político, né, e muitas vezes cai naquele negócio. Entra um governo que não gosta da parte de pesquisa, ele corta a verba. Pra vocês terem uma ideia, eu acho que mestrado e doutorado, a bolsa de mestrado e doutorado, ela ficou quase 10 anos sem reajuste. Eu saí do mestrado em 2011, do mestrado em 2008. Em 2011 eu já estava no doutorado, aí eu consegui um emprego na Força Aérea e desde então a mesma bolsa. Sofrível, né? Agora parece que o governo atual deu um pouco de aumento aí, estava na hora, né? Então, assim, passaram vários governos e ninguém fez nada. Isso é uma pena, porque a pesquisa, você não toca a pesquisa sem aluno, sem professor, sem equipamento, você não faz pesquisa científica, faz muito pouco. E aí, o que acontece? Quando tem um problema, a gente tem que recorrer à iniciativa internacional. O Brasil exporta soja, o Brasil exporta milho, o Brasil exporta parte da agropecuária e importa material tecnológico. Se a gente contar quantas empresas do Brasil são potências do exterior, se a gente pensar assim, qual é o nosso celular? A Samsung, não é Apple? Agora, o que o Brasil exporta de tecnologia? A gente conta no dedo, por exemplo, a Embraer, que é uma empresa que fabrica avião. Eu trabalhei lá com eles, eu vou contar depois essa história. Mas eles fabricam aviões, né? Mas a maior parte das empresas brasileiras o Brasil exporta commodities, né? Aquela questão de produtos de sustentabilidade, né? O Brasil exporta muito pouco valor agregado, isso que eu quero dizer para vocês. Por quê? Porque não tem pesquisa, a gente copia, a gente traz tudo de fora. E hoje, com a importação chinesa, fica difícil para uma empresa brasileira ser top no mundo. Eu acredito que onde vocês moram, e eu não sei, não é diferente. Aqui no estado de São Paulo, você vê várias empresas grandes falindo. Várias. Empresas enormes, né? A gente não tem tecnologia para acompanhar porque não tem pesquisa. Isso independente da área, seja na área de exatas, biológicas, e até humanas. Olha lá, mestrado. A bolsa passou de 1.500 para 2.200, 2.100. Duro, né, Fábio? Duro, né? Eu ganhava em 2011, antes de entrar para a Força Aérea. 2011. Mas vamos lá. Só para vocês entenderem isso daí. O que mais? Pode passar. Isso. O CNPq, ele controla um currículo. Isso é importante para vocês. Quem não tem, se vocês quiserem, depois, eu posso dar uma aula só sobre isso. Como fazer o curricular. Isso parece óbvio. Mas dentro da faculdade, hoje que eu estou fazendo medicina, os meus colegas, têm colegas de classe que não têm curricular, que nem sabem o que é o curricular. O curricular é em homenagem ao César Lattes, que era um pesquisador, um físico, e você cadastra nesse currículo
as informações que você vai de acordo com a sua produtividade. Então, se você vai para um congresso, você coloca lá. Se você vai para uma palestra, você insere lá os dados dessa palestra. E aí você guarda o certificado, seja físico ou até em PDF, né? E aí os currículos você vai fazendo ao longo do tempo. Eu, como professor universitário agora na medicina, eu sempre busquei o currículo Lattes. Meu currículo Lattes é desde 1999, foi o início da minha graduação. Pode falar. Eu vejo que dentro dos cursos de licenciatura, a gente vê essa cultura maior da utilização do currículo Lattes. E você vê que nos outros cursos, na área de saúde, os demais cursos, eles não trabalham essa questão do Lattes. Eles aqui, foi muito bom tu trazer essa abordagem, porque assim, a gente, de metodologia científica, a gente não deu tempo ainda a ver, sabe, essas agências, como fazer um currículo Lattes. Eu espero que eles tenham outros momentos de metodologia científica, né, para que eles possam estar fazendo isso. Mas, assim, só de mostrar para eles, e na próxima aula, eu quero mostrar um pouquinho para eles, mais o Lattes, né, vou abrir meu Lattes e vou falar com eles. A gente tinha programado um seminário, e aí eu falei que eu queria até fazer essa mudança, para mostrar principalmente o Lattes, né, mostrar essa questão do Lattes, para eles criarem. E aí a gente não vai fazer o seminário, já estou adiantando para vocês, mas depois eu vou falando. Mas aqui eu vejo que dentro dos cursos de licenciatura a gente tem essa maior cultura pelo Lattes. Sim. E muitas vezes o aluno sai da faculdade sem ter o currículo, daí ele chega lá na frente e alguém pergunta, você pega seu currículo Lattes? Não sei nem o que é. Isso não é culpa dele, alguém que durante o processo de ensino-aprendizagem não passou para ele. Eu acho um absurdo. E tem que ser comentado. O currículo Lattes, ele é nacional em homenagem ao César Lattes, esse físico que participou de um prêmio que foi premiado pelo Prêmio Nobel, né? Mas ele era da equipe do Prêmio Nobel. Fora do Brasil, você tem vários outros que são também o currículo internacional, que é o ResearchDD e o ORCID-D, que é a mesma coisa que o Lattes, só que mundialmente falando. E aí, quando você vai para um congresso internacional, a pessoa pergunta, não vai perguntar o Lattes, porque o Lattes é Brasil, né? Ela vai perguntar do research, e aí você apresenta lá. Isso é importante para o seu currículo. E fora isso, é sempre importante, o seu trabalho acadêmico está vinculado a alguma base de dados. E aí eu vou comentar isso daqui a pouco. São essas outras bases de dados que eu vou falar nos próximos slides. Pode passar. Bem, lembrando que todo trabalho acadêmico científico, mesmo simples, no Brasil, você precisa passar pelo Plataforma Brasil, que é o Comitê de Ética. Você vai submeter o seu projeto a um Comitê de Ética. Mas eu vou fazer um trabalho que é um questionário, não interessa, é para o ser humano, vai para o Comitê de Ética. E tem uma série de papéis que você tem que mandar para frente. É um certo trabalho, mas não é impossível de ser feito. E essa plataforma do CNPq, ela avalia a qualidade dessa publicação, da pesquisa científica, tá? Classifica essa pesquisa científica em vários níveis, que eu vou comentar nos slides posteriores, porque imagina assim, uma coisa é você fazer um artigo de revisão que não Fagner citou, o Thiago faz em 2 dias, um artigo de revisão eu faço em 2 dias, sei lá, 15 horas de trabalho eu faço. Hoje eu faço, não é que a minha primeira graduação eu fazia isso, não, nada, né? Mas hoje eu faço. Mas um trabalho de revisão bibliográfica é um trabalho simples. Se eu não quero comparar, ele é um trabalho aplicado com uma série de pessoas envolvidas, com recursos financeiros envolvidos. Então, coisas bem distintas, tá? Vamos lá. E, assim, quando a gente fala da plataforma e do comitê de ética, né, Tiago, como você falou aí, e aí, quando você faz uma revisão, você não precisa passar, né, pela plataforma. Mas todo trabalho, como o Tiago contou aí, todo trabalho que ele vai envolver o ser humano, até animais também, né, que a gente tem essa discussão da questão do animal, e ele tem que passar pelo comitê de ética. Cada instituição tem seu próprio comitê de ética. Por exemplo, vocês vão fazer um trabalho, fazer um levantamento com os estudantes. O correto é você primeiro submeter o projeto de vocês ao comitê de ética,
Sabemos que os comitês de ética estão em todas as instituições, tem bastante trabalho, né? Acaba demorando muito para dar um retorno, mas o correto é esperar. Mas esse trabalho não vai trazer dano nenhum. Mesmo assim, todo trabalho que vai utilizar de pessoas, ou até animais, experimentos com animais, que aí a gente entra numa abordagem bem mais ampla, tem que se passar no comitê de ética. A Univasf tem um comitê de ética, cada instituição tem o seu próprio comitê de ética. Isso mesmo. E é uma coisa demorada, e pouca gente sabe, isso dentro da universidade que eu faço parte hoje, pouca gente sabe. Professores não sabem porque eles... Depois eu... vamos lá, classificação de artigos científicos. Então, os artigos científicos, basicamente, eles são classificados em ABC. Seria o A, o melhor, o B, o intermediário, e o C, de baixa relevância. Então, por exemplo, eu fiz um artigo que quero publicar numa revista internacional sobre a cura do Covid. Imagina eu ter uma equipe de pesquisadores mundialmente conhecida, eu vou publicar numa revista quase C? Não, B, B1, B2, B3, assim, é de C para cima. Então, C é o pior, seria o menos relevante, B5, B4, B3, B2, B1, e os de alta relevância, A4, A3, A2, A1. O que é o gol de placa, né? Não posso falar em gol, né? Porque eu lembro do meu time, eu estou meio desanimado, né? Mas o que é o gol, né? É o A1, é o A2. Mas isso virou um comércio hoje em dia, e é muito caro publicar nessas revistas, você tem que ter recursos. Então, vou ficar em valores para vocês. Para você publicar numa revista internacional, não basta você ter currículo e nenhum projeto, você tem que ter um dinheiro, porque a revista vai cobrar 3 a 5 mil dólares numa publicação, hoje seria 15 mil reais. E quem que banca esse dinheiro? As fundações de apoio à pesquisa. Porque se o professor, ele tem um professor costuma publicar em artigos de extrema relevância, ele vai estar sempre com o nome citado em algumas revistas de impacto. O Fagner falou que eu publico bastante e tal. Esse ano, já no meio do ano até agora, são 14 artigos que eu publiquei, mas esses 14, assim, acho que 2 são, um é A2, tem 2 A4, o resto é tudo B2. Então, o que eu faço? Eu faço mais para ajudar os alunos da faculdade, em um grupo, a gente começar a desenvolver uma linha de pesquisa e depois, no futuro, a gente começar a ganhar frutos disso. Porque, por enquanto, eu ainda estou assim, eu estou à frente, eu quero que parte essa iniciativa dos outros alunos também, para que a gente construa, onde a gente está na universidade, uma universidade com uma certa relevância. E na hora que você apresente isso, seu currículo, porque eu estou pensando em mim nesse momento. Eu ajudo os colegas, mas estou pensando em mim, porque na hora que eu apresento o meu currículo lá na frente como médico, eu vou à universidade, lá na universidade de referência que está sempre publicando. A gente não pode pensar, tem que pensar lá na frente, um dia atrás do outro e as coisas vão acontecendo. Demora. Muitas vezes o resultado, o ser humano é imediatista, né? A gente quer as coisas para ontem. Mas eu posso dizer que eu estou 23 anos nessa área de pesquisa e as coisas que eu consegui foram demoradas, assim, décadas, 2 décadas e 3 anos em cima disso. É isso que eu ia falar para eles, né? Essa questão da publicação, por exemplo, vocês estão começando agora, né? Apesar que alguns já têm algumas graduações, mas eu falo que cada graduação a gente começar do zero, né? Eu converso até isso com o Thiago, por exemplo, eu estou com 14 anos de sala de aula, mas dentro da medicina eu estou zerado. E aí, assim, a gente vai evoluindo aos poucos, gente. É uma construção mesmo, assim, diária. Você não vai querer publicar um artigo, uma revisão, uma meta-análise numa A2, já de cara. Você começa escrevendo ali, publicando, num evento regional, num evento da instituição, um resumo expandido, aí vocês vão para uma revista C, aí vocês vão para uma B, para uma B1, e assim vai construindo. E isso requer tempo, né? Não é assim para a noite. Então, Tiago, quantos anos aí nessa caminhada, que é bem maior do que a minha, bem mais vasta. Então, assim, a gente precisa de tempo. E cada novo trabalho, a gente vai tornando mais fácil e mais prazeroso esse processo, né? Então, assim, se for pegar Tiago hoje, Tiago 10 anos atrás, talvez ele não faria um artigo tão rápido de revisão, por exemplo, como antigamente. Então, assim, vai pegando jeito mesmo, é como se fosse um banco para concurso.
você vai pegando o jeito, vai desenrolando. Exatamente. E eu tenho até medo de pegar minha tese de doutorado e ler. Eu vou querer rasgar. Tão ruim que deve estar. Tenho certeza, se eu olhar, nossa, eu não leio, nunca mais li. Tá aqui um livro, aí, tá guardado. Eu não vou ler. Porque tem muito erro. Muito. E é assim que funciona. Não quer dizer que eu estou agora perfeito, longe disso. Eu sou ninguém. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se vocês querem que lá na frente o currículo de vocês faça alguma diferença, vocês têm que ter uma diferença. Não necessariamente precisa ser em relação ao artigo, mas mostrar que vocês são alunos que são interessados, né? Eu não sei na ciência biológica, eu acredito que na parte acadêmica, a licenciatura é assim, então se você tem a pretensão de se tornar professor universitário, pesquisador, você tem que ter um currículo, e você não pode deixar o currículo para começar a pensar no currículo no ano de faculdade. Não dá tempo. Não dá tempo. Tem que começar no primeiro, no segundo, assim por diante. O que eu falei da pontuação, né? A pontuação, o A1 é de alta relevância, é o que eu comentei com vocês aí. Pode passar, tá? E aqui eu vou resumir, tá, pessoal? Essa aula, quem sou eu para poder falar assim, vocês vão sair daqui sabendo tudo de artigo científico? Não. Vocês vão saber pelo menos o esqueleto. Olha, começo, meio e fim, o que serve, como que você escreve. Mas é um assunto que eu teria que ficar aí 6 meses com vocês para ensinar. Não é de uma hora para outra, tá? Mas vou tentar desmembrar isso para vocês entenderem como funciona. Vamos lá. E para que serve essa publicação, né? Primeiro, seu currículo, sua apresentação. Por quê? Porque, olha, a nota que você tira na faculdade, ela é importante para você. Mas ninguém vai pedir lá seu histórico de notas quando você vai pedir emprego. Mas vai pedir esse currículo. Primeira coisa. Segundo, se você tem um currículo melhor do que um colega, você vai ter uma certa credibilidade. Pelo menos é o que se espera no Brasil, né? Infelizmente, às vezes a pessoa entra pela porta dos fundos, mas isso daí é assunto para outro momento. Você vai receber convite para congresso. Quando eu comecei a fazer trabalho científico, minha pretensão era... Meu primeiro congresso foi em Florianópolis, eu fui de ônibus e, para mim, era o máximo. O primeiro congresso que eu fui foi o Combrace, em 1999. 20 anos depois, eu estava no meu 6º, 7º congresso internacional. Conhecendo o mundo inteiro. Então, isso daí, você passa um filme na tua cabeça, fala, meu Deus. A gente, às vezes, tem que olhar para trás e agradecer, né? E tem grato, a gente acha que a vida... Nada de bom acontece nessa vida, e não é bem assim. Tem que olhar para trás, ver de onde você saiu e aonde você chegou. Desenvolvimento de pesquisa. A pesquisa, ela vai fazer bem para a sociedade como um todo. A gente só cresce como nação se a gente crescer como pesquisa, como pessoa. E na carreira docente nem se fala, né? Você vai abrir suas portas para poder participar desses congressos. Pode passar, tá? Então, resumidamente, você vai, primeira coisa, pessoal, eu falo isso de coração, eu não conheço vocês, mas é o seguinte, tema da pesquisa. É o tema da pesquisa. Não é possível que vocês, alunos, eu não sei se vocês estão na graduação, se vocês estão aí na primeira, eu não sei a vida de vocês, mas alguma coisa vocês gostam de fazer. Primeira coisa que você tem que pensar em relação à pesquisa, falar, meu Deus, o que eu gosto? Se você não gosta de nada, acho que não é um lugar certo. Você tá. Na medicina, tem coisa ali que eu bato o olho, eu não gosto, mas eu cumpro missão porque tem que fazer. Por exemplo, eu já sei que não vou ser cirurgião, não vou. Mas tem que fazer. Vou fazer o quê? Na educação física, era a mesma coisa na época, tinha coisa, dança. Meu Deus, o professor queria me colocar para dançar, eu fugia, detesto. Né? Gostava da área de treinamento físico, fisiologia, biomecânica. Então, primeira coisa, escolha um tema que você goste, alguma coisa que você goste de ler, porque isso vai facilitar muito a tua vida. A pior coisa da vida é você ser uma pessoa frustrada e não saber o que você quer e fazer uma coisa só porque as pessoas estão mandando. E aí você pode escolher um tema dessa pesquisa, só que esse tema tem que ter um título. Esse título, você pode dar durante, depois, rever esse título, ver se está legal, se não está, isso daí você muda. Por quê?
título é o seguinte, é que nem essa palestra eu já dei para algumas universidades, né? Você chega numa loja, tem um nome daquele produto. Se esse nome te chamar atenção, é meio caminho andado. Se a capa do produto chamar atenção, meio caminho andado. É a mesma coisa quando você vai arrumar uma namorada, namorado, é a mesma coisa. A primeira coisa é o visual ali, o auditivo. Aquilo que chamou atenção no meio de muitos. Então, o tema, o título da pesquisa, ele tem que ser um tema que chame atenção. Tá? Deixa eu pode passar. E aí, pessoal, essas etapas, vocês podem, eu disponibilizei para o Fagner, ele mandar para vocês essa aula. Olha, pega esse slide, é o mais importante da aula de hoje. É isso daí. Isso daí serve para um TCC, serve para um trabalho de especialização, serve para uma uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, um trabalho de pós-doutorado, serve para um projeto numa empresa que você está trabalhando. Independente do que você está fazendo, você tem uma sequência que você tem que estabelecer. Essa sequência é essa que eu estou deixando para vocês. Então, eu vou comentar rapidamente que sequência é essa. Mas é essa, não vai fugir disso. Em 99% dos casos, é isso daí. Então, se você pegar meus artigos, as minhas teses, tudo, a sequência é essa. E o que é em cada ponto? E esse daí que o aluno se perde, e muitas vezes ele não enxerga o que é cada degrau, e por isso que ele acha difícil. Então, vamos lá. Introdução. O que eu tenho que escrever na introdução? Introdução, pessoal, você vai começar a contar uma história. Essa história tem que ter a ver com o título. Se eu estou falando vou dar o exemplo do Covid, se eu estou falando de Covid, eu vou contar a história do Covid na introdução. Mas é importante o que eu acho? Não. Eu vou pegar o que os autores que pesquisam aquilo acham sobre aquele tema. Então, na introdução, nada mais é do que o primeiro momento onde você introduz o leitor ao tema, ao título. É básico. E aí você pode voltar um pouco, pode ir lá, porque eu vou passar um pouco de tudo, depois eu volto. Você vai chegar para o leitor e vai fazer uma introdução ali, breve, mas nesse momento, a sua opinião não é relevante, não é importante. Então, você vai falar o seguinte, na introdução, de acordo com o Fagner 2022, o Covid é isso, isso, isso. De acordo com a Daniela, 2021, o trabalho dela foi desenvolvido baseado nesse processo. De acordo com a Tereza, e assim por diante, você vai citando o autor e vai citando o ano e o trabalho no qual ele fez aquele projeto. E é legal você discutir vários autores, não só um. Então, numa introdução, por exemplo, de um artigo, você vai gastar uma página e meia, até 2 páginas, citando 7, 8, 10 autores. Introdução é isso. Objetivo. Objetivo, às vezes, o aluno confunde o que ele quer com o que o trabalho vai ser realizado. Essa é uma dúvida. Então, por exemplo, eu quero que esse trabalho dê certo, e às vezes não dá. Mas o que é o principal mecanismo desse trabalho? Por exemplo, se o meu objetivo é realizar uma revisão bibliográfica, vou realizar uma revisão bibliográfica, eu tenho que colocar com essas palavras, realizar uma revisão bibliográfica sobre o tema XYZ. Se o meu objetivo é realizar um estudo transversal, eu tenho que colocar lá nos objetivos do estudo transversal. Então, o objetivo é simples, mas ele tem que ser direto ao ponto. Você não pode achar que você cria um objetivo e não cumprir no final. Vou tentar dar um outro exemplo para vocês. Imagina uma campanha política. Né? O objetivo da minha campanha é que a população coma melhor. Tá? E aí chega no final do mandato, ele não cumpriu o objetivo. Porque ele não sabia como que ele ia fazer aquele objetivo ser cumprido. Eu vou terminar a transposição do Rio de São Francisco. Deixa eu ver na cabeça agora. É objetivo. Não terminou? Então, não coloca. Você só vai colocar no objetivo aquilo que se cumpre. O trabalho acadêmico é assim. Eu cumpri, eu coloco. Eu não cumpri, eu tiro. Eu tive vários trabalhos que estavam em andamento, e de repente dava um problema no equipamento, eu tinha que voltar atrás e mudar todo o meu objetivo, porque o equipamento quebrou. Isso
quer, né, pai? Quantas vezes aconteceu isso aí? Então, o objetivo é aquilo que você vai cumprir. O que é o ideal? Que você chega no final do trabalho, dá uma lida, fala assim, realmente cumpri. Daí você volta para o objetivo e confere se está valendo. Tudo que você colocou ali, você vai ter que cumprir. E a metodologia, o material e métodos, é o quê? Como que você vai cumprir aquilo? Então, se eu vou usar um equipamento, eu tenho que descrever esse equipamento na íntegra. Eu tenho que descrever todo o equipamento. Se eu vou usar um tipo de teste, por exemplo, quando você vai fazer um teste sanguíneo, né? Dá um exemplo fácil. Não tem um protocolo que você segue ali, o médico ou o enfermeiro faz com você para poder fazer a retirada de sangue, para fazer coleta sanguínea, quantos equipamentos que ele vai poder fazer a análise sanguínea, tudo aquilo ali é metodologia. Isso serve para qualquer trabalho. Se você tem um trabalho na área de biológicas, você descreve minuciosamente na metodologia. Você descreve isso. Você fala assim, será utilizado o equipamento tal, da marca tal, confeccionado. O número de participantes, se for um trabalho aplicado com alunos, o número de participantes é X, Y, Z, é 10, 20, 30. Tudo isso. A estatística que você vai fazer o trabalho, você tem que descrever na metodologia. Então, como eu falei, o meu trabalho de revisão biográfica, o que eu vou escrever na minha metodologia? Eu vou fazer um trabalho de revisão biográfica, de uma forma mais científica, mas eu vou escrever isso, eu não vou inventar uma coisa que eu não estou fazendo. Eu estou fazendo uma coleta de dados numa escola, eu vou colocar na metodologia a coleta que está sendo feita, vou descrever isso. Tem que ser bem delineado. Dúvidas em relação a isso, pessoal? Será que eles pegaram, Fábio? Isso é fundamental, cara. Isso é fundamental. Fundamental. Então, você volta... Né, como você falou, isso, a partir disso aqui a gente faz qualquer trabalho científico ou acadêmico, né? Até um trabalho acadêmico também, você precisa dessa organização, né? A importância do método, dessa organização do estudo. Então, assim, desde uma publicação até um trabalho. Então, vocês peguem esse hábito a todos os trabalhos que vocês forem desenvolvendo academicamente, a estar já organizando nessa estrutura, que aí vocês vão se aperfeiçoando, vocês vão se familiarizando com a forma de organizar o trabalho, e aí, cada dia fazendo melhor. Isso mesmo, isso mesmo. A minha tese não está aqui, senão eu até mostrar. Falar no Guarujá. Resultados. Seu trabalho, um trabalho de revisão, você não vai ter resultado, mas um trabalho, quando você fez uma parte prática, imagina que você fez um questionário com 20 pessoas. Você vai descrever através de gráficos, vai descrever através de dados quantitativos ou qualitativos. Resultados é isso. É o seu resultado, não é o resultado de um trabalho de outra pessoa. A não ser que seja um trabalho de revisão sistemática, mas daí eu não vou confundir eles agora não, viu, Fábio? Senão eu vou ficar maluco. Mas é o seu resultado, tá? Discussão. O que é discussão? O meu trabalho, eu achei tal número, ou tal dados, tal resultado. Eu encontrei tal resultado. Aí eu vou na literatura e faço uma busca sobre um trabalho de alguém que teve uma metodologia parecida com a minha e comparo o meu resultado com o dele. O meu resultado foi tanto, e o do autor Fagner foi outro. Eu vou começar a fazer esse debate entre ideias, às vezes fazendo sugestões, às vezes fazendo críticas ao meu próprio trabalho. Isso acontece também. Olha, meu trabalho poderia ser feito com N maior. O que é um N? Um número maior de alunos, um número maior de participantes, para poder verificar realmente a eficiência desse processo. Cada trabalho tem um viés. Tá? Mas a discussão é quando você compara o resultado com o que a literatura propõe. E hoje é muito mais fácil, né? Por que eu digo isso? Quando eu fiz minha primeira graduação, eu lembro que eu estudei na Universidade Federal de São Carlos e o professor chegava para a gente e falou assim, olha, vai lá, pega um livro de bioquímica, o Leninger, por exemplo. Chegava lá na Federal, a biblioteca tinha 3 livros em espanhol. Pô, eu não entendia bioquímica em português, como que eu entendi espanhol ou em russo? E como?
Impossível. Daí o aluno pega raiva do negócio. Fala assim, se sente um burro, se sente uma anta, ninguém ensina nada, e ele pega desgosto. Na época, em 1999, que as crianças que estão assistindo aí, né, Fábio? As crianças que estão assistindo, não tinha internet. Hoje é muito fácil fazer trabalho científico. Você vai lá no Google acadêmico, digita, parece uma porrada de artigo do mundo inteiro. O mundo inteiro. E aí fica fácil para você tirar aquele artigo e olhar e ler e falar, nossa, vou incluir isso aqui no meu trabalho, vou colocar a fonte que eu estudei. E como as coisas estão muito rápidas hoje em dia, a cobrança em cima é que você sempre busque referências atuais, é o que os últimos 5 anos. Essa é uma cobrança. Tá? Bem, feito isso, você vai para a conclusão. O que você vai concluir? Os resultados bons e ruins. Você vai concluir do seu trabalho. Consideração final. Você vai fazer agora, entra a sua opinião. De uma forma na terceira pessoa, mas fazer os autores, esse trabalho, concluir, relatam que seria necessário mais tempo para averiguar as possíveis variáveis. Então, você faz você amarra. Você amarra e faz um brainstorm ali do que você achou daquilo, tudo que você está descrevendo. E, às vezes, apontando até fatos negativos do seu trabalho. Isso não é demérito você colocar qualquer tipo de crítica, também vai exagerar, né? Mas, você falar, seria necessário, é sempre bom, né? Bom tom você ser um pouco humilde nesse momento e não achar que é dono da verdade. E depois as referências. E as referências, você vai contar as referências de quando? Desde lá da introdução, desde que você começou a fazer a primeira busca. Lá em cima. Pessoal, se você cumprir essas etapas que eu passei para vocês, vocês terminam qualquer trabalho de conclusão de curso. Qualquer um. Igual um absurdo. Você entra no Instagram hoje, que tem de empresa vendendo trabalho de conclusão de curso, é para acabar, né? Não, é para acabar. Pagar para fazer isso aí. E ainda tem o chat, né? O GPT agora, que está entregando até os trabalhos prontos, né? Praticamente. Atestado de competência. Que não é difícil. Não é difícil. Agora, pega um orientador chato. Olha lá, não é. Você pode até citar lá um resultado final lá, mas sem números. A conclusão é bem básica, tá? É bem direta. A conclusão de um artigo, por exemplo, é meia página. Você vai discutir isso nos seus resultados, na sua discussão, não na conclusão. A conclusão é para reclamar. Já tem, né, essa etapa, resultados, é o que você tem, como o Thiago falou, e discussão que você já tem produzido na literatura, né? Então, assim, a conclusão, você vai fazer um apanhado geral, né? Então, qual foi a conclusão daquele estudo? Eu gosto sempre de usar considerações finais, né? Porque eu acho que todo estudo, ele sempre pode ter uma continuidade. E aí, forma geral, né? Você vai trazer. E acaba que hoje ficou muito mais fácil, né, de fazer pesquisa, e como antigamente... Muito mais fácil, meu Deus, é muito fácil. Serve para monografia. É a monografia, viu? Também. É a monografia. Até a tese, a tese, a monografia, a dissertação, o artigo, como o Thiago disse, toda essa estrutura. Essa é a estrutura. Só que num artigo vai ter um limite de páginas. A revista pede lá, não ultrapasse 12 páginas, não ultrapasse 15 páginas. Os meus artigos geralmente têm 9 a 12 páginas. Numa monografia, como não tem esse limite, vai ter uma introdução um pouco maior. Mas sem enrolar muito também, tá? Depende. Se for curso de humanas, a minha irmã fez mestrado em humanas, né? De letras. Eu tinha 400 páginas no trabalho dela. Humanas, esquece tudo isso daí, você vê. Humanas, agora biológicas, exatas, eles vão direto ao ponto, não tem muita enrolação. Quantas páginas seria uma monografia? Depende do seu orientador, que ele acha
adequado. E, hoje em dia, eu considero assim, monografia tem que ser prática, tem que ser uma coisa fácil de ler, objetiva. Então, eu coloco lá um número legal, 40, 50 páginas, no máximo, contando isso com capa, porque na monografia você tem que ter uma lista até de agradecimento, agradecer ao seu pai, ao seu cachorro, ao seu avô, não sei o quê, tem tudo, tem uma formalística um pouco diferente. Mas no tudo dá aí umas 50 páginas. Eu vou pegar para vocês aqui uma tese de mestrado de um colega meu que está aqui em casa. Isso já tem uns 10 anos, né? Vamos ver quantas páginas tem. E assim, eu estava até falando com eles, justamente... Ó, tese de mestrado, uma dissertação de mestrado, 80 páginas. Isso é um mestrado, ele fica 4 anos fazendo. 4 anos. eu estava até falando com eles a questão da monografia. Monografia, 40 páginas, para mim é bom tamanho. A minha a monografia foi umas 56, parece, e a dissertação quase 76. Mas é uma produção que a gente não utiliza. Então, por exemplo, lá no Caetité mesmo, a gente mudou até o formato da monografia. Tem essa estrutura, mas dentro da monografia é um artigo. Porque é algo mais... Sinto que vai ter um impacto muito maior. Quem é que pega hoje 400 páginas para ler? Ninguém mais, né? Não. Então é isso. Eu acho que é muito da qualidade. Pode ter 500 páginas, é uma porcaria, pode ter 20 páginas e ser ótimo. Projeto de científico, então, não se fala. A FAPESP cobra 20 páginas no máximo. Você manda 21, ela te reprova. Ela não aceita. 20 páginas. Você tem que ter tudo isso que eu falei em 20 páginas. Tem que ter tudo. Produção, objetivo, material, métodos, resultados, discussão, conclusão. Passou de 20, reprovou. Tá? Vamos lá. O que mais? Pode passar. Pode passar. Isso. Então, eu vou deixar aqui para vocês, tudo isso que eu falei, vai ser material de estudo para vocês verem com calma depois. É aquilo que eu falei. Só que eu falei aqui e agora está no papel aí, ó. Descrição do tipo de estudo, cenário, procedimento. Olha lá. Mesma coisa. O Wagner passa para vocês aí. Mesma coisa, os 10 passos. Defina o objetivo, escolha o periódico, artigo ser encaminhado. É uma redação. Quando a gente vai prestar um concurso, não tem redação, lá que tem o primeiro parágrafo. Aí você disserta sobre aquilo, no final você amarra. É a mesma coisa. Só que, em vez de chamar a redação, chama trabalho de conclusão, artigo. E aí você vai para facilitar, você enxergar onde você quer chegar, onde você está, você trabalha com essas etapas aí para facilitar o seu processo. É a mesma coisa. Tá? Mesma coisa aí, ó. Etapas do artigo científico. O que eu falei para você de agradecimento aqui, ó. Então, um colega meu aqui, ele agradece todo mundo, a mulher, a família. Então, isso vai aumentando também o trabalho. E busca em base de dados. Olha como que é fácil hoje. Vamos lá. Antigamente, você precisava... Pode passar, Fábio. Eu li uma tese de doutorado de um professor de 1974, ele escreveu à mão. Eu li, nas férias passadas, eu li. Sobre história, sobre a biologia da minha cidade, a história e os aspectos biológicos da minha cidade. Fantástico, isso que escreveu à mão. Hoje você vai lá no Google Escolar, você digita lá, parece uma bancada de artigo científico. Tudo de graça. Pode passar. Ou se não, vou no portal Medline. Pesquiso, aparece uma bancada de artigo. Alguns são pagos, os que for pagos você não paga. Né? Você deixa quieto, né? Tá pagando para ler. PubMed, mesma coisa, na área biológica, na área da saúde. Você pesquisa. Base de dados também, grande base de dados é o Lilacs. Tem muitos periódicos, olha lá. 21 países. 587 mil textos completos. É coisa, hein? A USP, aqui do estado de São Paulo, e acho que a região de vocês também, a federal mais próxima, deve ter uma biblioteca virtual. Não sei, eu não conheço onde vocês moram, mas aqui tem a USP, tem a biblioteca virtual. Então, todas as teses e dissertações estão à disposição lá.
Bem, vou contar rapidamente a minha história, bem rápido, tá? Vou encher o saco de vocês também. Eu sou filho de professores, então não nasci em berço de ouro. Meu pai foi professor de matemática, minha mãe professora de português, e tenho 2 irmãos. E o único legado, o maior legado que minha família deixou para mim foi o estudo. Estudei em colégio de estado, esse colégio bonito aí, com tantos superiores queridos aí, que é o colégio estadual de uma cidade chamada Pirassununga, São Paulo, que é a minha cidade. E aí, qual que é a chance de uma pessoa sair de Pirassununga e fazer muitas coisas, né? Vamos ver, qual que seria a chance minha? Aqui tem, Pirassununga é a sede da Academia da Força Aérea, que é a Escola Formadora de Oficiais da Força Aérea Brasileira. Acabei que eu não queria ser militar, né? Então vou fazer faculdade. Comecei uma faculdade, parei, comecei outra, larguei, ciência da computação, e aí eu fui fazer educação física porque eu gostava de esporte. Passei na UFSCar, fiz as pós-graduações que o Flávio falou, teve até uma outra pós que eu fiz na Espanha. Aí fui fazer o mestrado. Quando a gente fala assim, fui fazer, dá a impressão que eu cheguei lá, tinha todo mundo me esperando, né? Eu fiquei 2 anos na fila para entrar. O professor olhou para minha cara e falou assim, volta daqui 2 anos. Eu tomei 50 nãos para tomar um sim. E ele falou, fica aqui com PG0, que era aluno sem bolsa. Eu ia de moto lá para Ribeirão Preto, depois de 2 anos eu consegui entrar. Eu fiz mestrado, e no mestrado ele falou assim para mim, agora vamos fazer o doutorado, só que você não vai fazer aqui no Brasil não, você vai para Portugal. E eu com medo de fazer fora do Brasil, né? Aí eu fui para Coimbra, Universidade de Coimbra, que é de 1311, passei um tempo lá, fiz uma parte do doutorado lá. Bem, no meio do doutorado, eu dava aula em universidade particular, faculdades particulares, e aí apareceu um concurso para ser militar da Força Aérea, na área de educação física, e eu entrei, e por 10 anos eu fui oficial, por 9 anos eu fui oficial da Força Aérea Brasileira na área de educação física, e lá eu trabalhei com educação física dos pilotos, aqui em Pirassununga tem a Esquadrilha da Fumaça, então eu fiz vários projetos junto com a Esquadrilha da Fumaça, com a formação do cadete, e fui militar 10 anos, né? 9 a 10 anos. Em 2020 eu resolvi que eu queria mudar a minha vida, e aí antes disso eu fui chamado pela USP de São Carlos para fazer o pós-doutorado no Instituto de Física e Química da USP, e estudei a fisiologia do crânio em voo, a variação da pressão craniana em voo. E aí, em 2020, eu falei, não, eu quero ir embora do Brasil, eu estava desgostoso, eu nunca quis ser militar, na verdade, eu gostava até do ambiente, tal, das umas coisas de regra, tal, mas não era o que eu queria. Eu tinha 2 planos, ou fazer medicina, ou ir embora do Brasil. E aí eu fui para o Canadá, para ver a vida no Canadá. Fui lá, cheguei lá no inverno, menos 35 graus, frio pra cacete. E quando eu volto ao Brasil, já estava tudo encaminhado para ir para lá, ver a pandemia. Fecha o país, fecha os processos migratórios, eu fico como única opção fazer medicina. Aí eu vou fazer medicina, quem tem conta medicina? Esse meu amigo aí, esse querido amigo. E a vida é muito louca, né? Porque você começa a reescrever a sua vida em um lugar totalmente diferente, com medo de ser mal recebido, porque eu já tenho mais idade, né? Tenho 45 anos. E cheguei lá, falei, nossa, eu vou... Você vai ter criança, né? De 17, 16. Tem. Mas tem um monte de... Eles chamam lá dos velhos, né? Tem lá os velhos, e eu sou considerado, não tem problema nenhum. Eu tenho orgulho da minha trajetória e estou lá ralando, porque o curso é bem difícil, bem diferente do que eu já vivenciei, bem complexo. Nós somos os velhos lá. Os velhos são os experientes, né? E assim, Você é mais novo que eu, né? Mas, gente, cada novo passo que a gente dá é começar assim do zero. Por exemplo, e ainda mais para nós que a gente já tinha uma trajetória, por um lado é muito bom, eu vejo, quando a gente recomeça, a maturidade, o saber valorizar o mínimo que você tem ali é totalmente diferente. Por um outro lado, tem a questão pessoal, profissional, onde você já tem um trabalho, já tem sua independência, você tem que abdicar de tudo isso.
eu acho que isso pesa muito, né? Então, assim, é um curso é muito difícil. bem difícil, mas que a gente, pela nossa maturidade, a gente vai driblando, né? E vai conseguindo conquistar, e graças a Deus, cada degrauzinho, e não é diferente para todo mundo, né? A gente encontra os novinhos lá ainda, a gente sabe que eles vão quebrar a cabeça ainda, vão apanhar muito, mas é só o tempo que vai fazer com que eles possam ter a maturidade que hoje nós temos. Não, a maturidade, ela é tudo, né, cara? Eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje com 1999, né? Não ter feito tanta bobagem que eu fiz, mas eu acertei também muita coisa. Erro e acerto. Até hoje eu erro e acerto, meu Deus, como eu erro. E o que mais? Só para finalizar aí tenho, com isso, com esse... Uma coisa que eu me orgulho muito sabe, não sair de uma família rica, como eu disse, nunca. Meus pais nunca tiveram grandes condições. Aprendi a falar inglês. E aí, com isso, eu fui conseguindo ir para congresso, né? Tem um congresso na Austrália, pago por formas de fomento, um congresso na Holanda, na Bélgica, no Emirados Árabes, na Grécia, no Canadá, Estados Unidos, Portugal. Total deu 26 países, né? Eu só coloquei umas bandeirinhas só para vocês entenderem, mas é muita coisa. E aí, hoje eu até pesquisei anteontem, aí, meu nome foi citado num trabalho da Força Aérea Americana. Então, quando você imagina um menino que sai do colégio estadual, da escola estadual, isso é um orgulho que eu tenho que ter, realmente, por essa trajetória aí, eu vou levar isso para minha vida, e sem pisar em ninguém, sem me achar melhor que ninguém, não é isso. Mas a gente tem que ter orgulho, sim, das nossas conquistas. E... É o que a gente sempre fala, né, comigo, assim, a pesquisa me levou a lugares que eu jamais imaginaria chegar. E essa, acho que a história de Tiago, a minha história, a gente também, acho que os nossos pais, os meus estão me ouvindo aqui, o que a gente mais orgulha é o ensino, né, a educação que eles nos dão, porque a gente não nasceu rico, e é aquele ditado, né, quem não nasce rico vence, se quiser vencer de forma correta, é pelos estudos. E assim, a gente, graças a Deus, temos trajetórias assim diferentes, né, mas ao mesmo tempo que eu jamais imaginei andar de avião, jamais imaginei para fora do... Você anda, hein? Coisas mínimas. Hoje eu ando, né, mas tipo assim, mas graças a Deus, né, e a minha família, a meu pai, minha mãe, e a minha força de vontade de querer. E eu vou ser a sua história, né, Tiago? Toda vez que você fala isso, a pesquisa me levou a lugares que eu jamais acreditaria. E todo aluno, eu fui um aluno de escola pública, você é um aluno de escola pública. Então, assim, eu acho que hoje, além de falar de metodologia do trabalho científico, você falar um pouco da sua história de vida, né? Um cara respeitadíssimo na faculdade, né? Como o cara veio da Força Aérea Brasileira, então todo mundo olha assim com aquele olhar assim diferente, né? Com respeito ao mesmo tempo, e que venceu pelos estudos. E aqui acho que a gente deixa essa dica, né, gente? Quer vencer, vence pelos estudos. É isso, pai. Porque a gente, infelizmente, no nosso país, cara, a gente vê muitos exemplos péssimos aí, e não é de um lado ou do outro, né? Muita gente bandida nesse país. Cara, eu quero me tornar médico para ajudar as pessoas, cara. Porque na educação física eu cheguei num limite, assim. Então eu quero ajudar. Também quero continuar conhecendo os países. Agora eu parei um pouco, né? Mas é isso, irmão. E Fagner, falando um pouco desse rapaz, é engraçado, tem gente que a gente conversa uma vez e parece que a gente já conhece há tanto tempo, né? O Fagner, a gente chama de Bill. Essa história do Bill, né? A história de filho do Bill, não sei o quê. Mas é um cara muito querido. Nossa, da faculdade ele é o presidente lá. Como que é, Fagner? Centro acadêmico. Presidente do acadêmico, né? E ele é muito querido, o pessoal gosta muito dele. Eu deixei meu contato no final aí, Instagram. Deixa eu voltar aqui, que parou de... Quem quiser entrar em contato, fica à vontade. Então. Enquanto eu abro aqui, fechou
Calma aí. Fechou a apresentação sozinha. Mas, gente, quem quiser perguntar ao Tiago, fica à vontade, vocês já aproveitam aí, usem, abusem aí para... Vou colocar aqui. Curriculares, né? Quem quiser ver o currículo, tá aí. E o Instagram. É quando eu era militar nessa foto. Quando era menina. Você. Pode falar, Fran. Fran aí é o treinador da nossa sala, aí, que ele é o bodybuild. Pode ficar à vontade. Eu tento, viu, professor? Boa noite, professor. Boa noite, Tiago. Boa noite, colegas. Fran. Boa noite, professor. Eu só quero, de imediato, fazer um elogio público, né, para o professor Fagner, que realmente ele tem uma didática bastante leve de fazer com que a gente entenda assuntos que aparentemente são até difíceis, e ele consegue tirar esses nós, assim, né, na preocupação que a gente tem. E, Tiago, não sei se o professor pode voltar aí para o início do slide, onde fala de introdução, aquela parte, só para fazer algumas perguntas para esclarecer um pouquinho na minha mente. Pós-São João aqui no interior deixou todo mundo com virose, viu? Estão com gripe também? Aqui está uma surto de gripe, meu Deus do céu. Aqui está demais, até criança. É demais. Passa para frente, professor. Nossa, eu passar. peguei uma semana atrás que eu fico péssimo. Tá meio lento, calma aí. Pronto. Viu, Tiago? Só para adiantar. A sua explicação também foi bastante clara sobre cada ponto, porque a preocupação nossa sobre TCC é exatamente entender o que é que pede cada item daquele. Isso. Eu acho que a maior preocupação nossa é exatamente a dúvida. Porque se a gente souber de fato o que fazer em cada ponto, a gente vai. Né? Se tem que pesquisar, vai fazer pesquisa, vai filtrar os assuntos e vai tentar montar uma ideia bacana. Aí deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, eu gosto muito dessa parte de alimentação, né? A influência que os alimentos têm no nosso corpo, na nossa longevidade, na nossa saúde. E, digamos assim, um tema. Ver se encaixaria como um tema, por exemplo. Para escrever aqui. Pronto. Gordura. Eu botaria assim, vilão ou herói. Isso seria uma ideia de tema, ou estaria um pouquinho vago, a gente poderia arredondar mais. Digamos que isso seja um ensaio aqui, que vamos fazer. O tema, né? O que você quer descrever, vilão ou herói. Então, isso é um título, né, Fran? Isso daí é um título que você vai colocar no seu trabalho. Lembrando o seguinte, um trabalho acadêmico, científico, ele tem, muitas vezes, você tem que usar falar para você assim, uma terminologia um pouco mais científica. Então, em vez de você falar assim, gorduras, vilão ou herói, eu usaria assim, aumento dos, por exemplo, porque a gordura é lipídio, né? Então, assim, acúmulo de lipídios, fatores genéticos associados às intercorrências. Você dá uma floreada para ficar uma coisa mais acadêmica, para não ficar um... Será que eu consegui? Tá? Isso no tema, no caso, né? Um tema, um título, lá em cima. Na hora que você vai falar o título, entendi. Na verdade, é vilão e herói, porque a gordura é lubrifica artéria, ela produz colesterol, então ela é herói. Só que ela é vilão se ela entope a artéria, causa AVC, causa infarto, causa porrada de doença. É vilão e herói, mas aí você vai discorrer sobre isso. Imagina assim, Fran, imagine que você quer uma área, esse tema, quando você fala lipídios, é uma área muito extensa. O que você quer trabalhar, aí a gente vai delimitando de acordo, como o Tiago falou no início, o que você gosta de trabalhar. Dentro de lipídio, o que você quer trabalhar? Por exemplo, você vai trabalhar benefícios e malefícios da gordura, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da gordura animal, do toucinho. Trabalhar uma revisão ou um ensaio. Um ensaio clínico é difícil para a gente conseguir fazer dentro da graduação, mas eu vou pegar, por exemplo, uma revisão ou uma meta-análise também é bem difícil, mas uma revisão sobre os benefícios da gordura animal.
ou os malefícios. Aí você já vai delimitando. Então, assim, você tem uma ideia do geral, e aí, junto com o seu orientador, ele vai afunilando, até que você foque em um tema específico dentro do vídeo. Porque quando você fala assim, vilão e herói, é muito amplo, né? Como o Thiago falou. Olha, o Thiago já falou, pode ser vilão, pode ser herói. Mas você quer estudar o quê? O lado vilão, o lado herói, e assim você vai delimitando isso antes, né? Quando você já tem uma ideia do que você quer. E a partir dessa ideia, você e o seu orientador vai delimitando. Você pode trabalhar, por exemplo, não só a gordura animal, como a gordura vegetal. Ah, mas eu quero trabalhar alimentação saudável. O que você vai trabalhar dentro de alimentação saudável? Por exemplo, o meu doutorado, eu trabalho com o uso da cúrcuma longa, que é o açafrão, né, que é esse açafrão que a gente conhece, esse amarelo, na redução tanto da gordura hepática quanto do índice glicêmico. Então, para você ver, é uma alimentação saudável, mas, ao mesmo tempo, assim, a gente foi focando, foi delimitando, e hoje fiquei trabalhando com açafrão, redução de índice de gordura e a glicemia, mas tudo dentro de alimentação saudável. Isso aí. Lembrando o seguinte, não se cobre tanto, vou aceitar alguém que já pediu aqui, tá? Depois a gente conversa mais também, vocês ficam à vontade para entrar em contato comigo. Não se cobre, é a sua primeira graduação? É a segunda. É a segunda graduação. Mas você não fez mestrado, doutorado, você não foi para esse lado, né? Ainda, né? Não, fiz só uma especialização. Então, não se cobre tanto de ser tão imperioso ao ponto de seu trabalho ser uma coisa, assim, altamente específica. Isso daí deixa para quem vai para o mundo acadêmico, de pesquisador. Você vai pegar um pontinho do nada daquele... No seu caso, se você ainda quer saber benefícios e malefícios do acúmulo de gordura, da função dos lipídios no organismo, você pode fazer uma bela revisão biográfica sobre isso, é um tema bastante discutido, onde você vai apresentar tudo, em capítulos, fazendo uma comparação, porque tem muita gente hoje em dia que fala assim, eu vou cortar toda a gordura da alimentação. Eu não sou nutricionista, mas eu vejo muita gente dando pitaco em relação à nutrição e achando que é bom entendedor de tudo. A internet está cheia de sabidão. Não tá? Não é assim? Hoje eu fiz uma pergunta para um professor, porque eu vi o cara, até foi foi arrogante da minha parte, né? Eu vi o cara falando assim, porque educação física, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não sei o quê. O cara cheio de querer. E quem não fizer isso é burro. Eu perguntei para ele assim, professor, você tem um aluno que está com a troponina elevada e está com super DST em D1, D2 e AVF, qual tipo de treinamento que eu faço com ele? Aí o cara respondeu um textão para mim, né? Eu falei, você não faz nada, você leva para o pronto-socorro que ele está infartando. Então, tá cheio de gente que sabe tudo. Eu fui muito escroto. E depois da rede social coach, também... Eu não aguento esses coaches, cara. Eles sabem tudo, cara. Eles querem mandar na tua vida. Você acorda de manhã? Não, de manhã você tem que fazer isso. Isso aí é minha live 5 horas da manhã. Porque se você não seguiu o Paulo Musi, você não é nada. Porque o Thiago... O que é o Thiago? Tem 1.000 seguidores? O que é o Thiago? Thiago não é porra nenhuma. Bom é o cara lá que tem 5 mil seguidores, 5 milhões, que foi o coach, e pediu para um aluno dele correr uma maratona, e o cara infartou no meio da maratona. Vocês viram isso daí? O cara infartou, semana retrasada. Tá de 20 e poucos anos. O corpo do cara não está preparado para correr uma maratona, não é treinado para isso, só que o coach falou, então vamos superar os limites. O nome dele é um cara famoso, ele tem 5 milhões de seguidores. E assim, Thiago, eu fui no congresso agora de cirurgia plástica, e eu vi que foi onde que eu tive noção que os melhores não estão nas redes sociais. Por exemplo, os melhores plásticos hoje do estado de São Paulo estavam lá. E aí, desses melhores plásticos, nenhum são instagramáveis. Primeiro que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela condena o antes e o depois. E aí, você não tinha essa noção, né? Só fui, no congresso que eu fui, estava lá com os caras muito bons, que nenhum está lá na rede, porque eles condenam
a questão do antes e do depois, que a cirurgia plástica você não pode postar o antes e o depois. E aí a gente vê a questão de alguns dentistas, que a maioria dos dentistas, eles hoje postam, então pega muito, para passar, pega muito a questão do ato médico, né? Então, assim, os melhores não estão ali. Aí tem a questão do coach hoje. Então, todo mundo ensina, acha que, por exemplo, o exercício físico é uma receita que todo mundo pode fazer o mesmo. Por exemplo, nós temos o CrossFit hoje. CrossFit é uma excelente estratégia de atividade física, mas não é para todo mundo. Não é todo mundo que pode fazer um CrossFit, não é todo mundo que pode fazer uma musculação, não é todo mundo que pode fazer uma hidro. Então, assim, o povo, depois da internet, é igual eu falo, o brasileiro é o povo que mais tem acesso à internet, porém com pouco conhecimento, porque é só informação bombardeando, mas eles não transformam isso em conhecimento. E isso dá E aí é uma coisa boa para você discutir, Fran, no seu trabalho, é falar sobre isso, só que você vê como as vertentes tem. Você pode ir para a vertente bioquímica, essa discussão, falando exatamente da diferença entre a gordura boa e ruim. Você pode ir para a vertente estética, você pode ir para a vertente comportamental, hábitos alimentares, vícios, e tanta coisa, né? A gente tem que isso, exatamente isso mesmo. Senão a gente se perde, cara. A gente quer escrever tanta coisa e não escreve nada. A gente se perde. Então, eu sou muito assim, eu quero aquilo, não, é muita coisa. Será que eu consegui esclarecer? Não, para mim está claro, sim. É porque, como o professor falou, né, é amplo. Eu acho que qualquer tema, qualquer assunto é amplo, né? A gente tem que ir lapidando para deixar ele mais fino, puro, digamos assim, né? Sim. Ó, no meu mestrado, você tem uma ideia, cara, vou contar um pouco, rapidamente, para não tomar o tempo de vocês, né? Vocês estão cansados. Eu tinha 20 e poucos anos, eu estava assistindo uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça, e eu falei, o que será que acontece com o piloto em voo, né? Fisiologicamente. Eu não era nada da Força Aérea. E aí eu assisti uma entrevista do Rubinho Barrichello com o Luciano Huck, na época, mas ele mostrava um simulador da Ferrari. Simulador da Ferrari. Para treinamento dos pilotos. Eu falei, vou fazer isso para os pilotos da Força Aérea. E fiz. Como que eu fiz? Demorou quanto tempo para fazer? Demorou quase 7 anos. Eu fiz. Eu consegui entrar na USP, consegui dinheiro da FAPESP, a FAPESP deu dinheiro, e fiz um projeto de simulador de força da aeronave T-27, que é uma aeronave que era utilizada pela Força Aérea, para a Esquadrilha da Fumaça. E aí eu fui voar com eles, para saber o que eles sentiam, a parte fisiológica, e amigo dos caras, mas entrei na Força Aérea depois. Apresentei esse projeto em boa parte do mundo. E é um trabalho de engenharia. Então, o que eu quero dizer? Outra mensagem para vocês. Não se limitem a achar que vocês têm uma formação em ciência biológica, você não pode fazer coisas diferentes. Você pode. Eu estudei fisiologia, eu desenvolvi simulador e fiz fisiologia do crânio da pessoa, alteração da pressão intracraniana. Então, você pode fazer o que você quiser. Cara. Se você tem imaginação, você vai fazendo e vai criando as coisas. A vida está aí para a gente se testar. Conte comigo, Fran, se você quiser aí meu contato, eu estou à disposição. Obrigado, Thiago. E assim, Fran, não precisa preocupar também que você vai ter... É muito bom você já ter essa ideia, foi o que o Thiago falou, que você gosta. Porque lá na frente, o seu orientador ele vai te ajudar. Ele vai funilar, ele vai te dar os caminhos para você ir trilhando, sabe? Por isso que é bom essa disciplina, é justamente trazer essa curiosidade de vocês em relação ao tema. Mas, assim, eu acho que tinha que ter metodologia 1 e 2, para depois você começar a fazer um projeto. Para que você, dentro da metodologia, você fazer um projeto, e aí, para depois, esse projeto já servir para o projeto 1 ou 2 do TCC. Porque, assim, vocês vão familiarizando. Então, tudo é com o tempo também. Não é algo que, eu vou pegar e fazer agora. Vocês também não têm a obrigação nenhuma, nesse momento, de fazer um projeto. Mas, assim, vocês já manjaram as etapas. Então, assim, você também pode chegar, vou chamar o professor Fagner, vou chamar o Thiago, vou chamar alguém, para que a gente vá desenvolvendo, vai familiarizando, fazer um resumo. Então, para que vocês vão caminhando aí dentro da área. Exatamente. Assim, o orientador, eu vou falar para vocês que tem que escolher um cara bom, viu? Um cara que incentiva, uma pessoa que incentiva.
Porque às vezes o aluno está cheio de vontade, ele chega lá, o orientador dá um balde de água fria. Eu, graças a Deus, eu só tive pessoas maravilhosas nesse meu caminho aí. Por isso que eu gosto de ajudar. Lá atrás, Aí, a eu gente tô falando, ensinou. você já tá me ouvindo aqui, tu vai me ajudar no projeto meu, do TCC, falei, já tô arrumando também, então aqui. Acho que eu orientei aqui mais de 100 trabalhos. Já. Acho que no meu Ela falou para mim que eu quero um tema aqui para a gente sentar e conversar, tá ouvindo a aula aqui. Mas, assim, é isso, é uma construção diária, né? E também tive gente boa, mas também tive orientador. Tem muita verdade, né, cara? Tem muita verdade no meio. Cara que não tem, né? O avião que eu falei para vocês é esse aqui, ó. Não sei se vocês conhecem, o T-27. Não conheço nada de avião, só eu entro lá mesmo. Avião. Fiz acrobacia com ele, isso aqui é bom. Então, Fran, tem mais alguma dúvida ou alguém queira falar? Pode levantar a mão. Dani, a Thiago foi bem claro. O Thiago, nessa parte, ela é muito bom. Então, gente, se não tem mais nada para vocês perguntarem, vocês estão pegando o contato do Thiago aí, vocês podem mandar mensagem. Ele é um cara muito acessível. E, assim, eu só agradeço de verdade, Thiago, ter vindo aqui bater esse bate-papo. A gente tem mais alunos que vai ver essa aula, tenho certeza que vai ser muito esclarecedora, né? A gente tem quase 70 alunos aí, que eles estão nos postos de trabalho deles agora. Então, assim, mas eu vou postar a aula gravada. Só te agradeço. Você sempre plantando aí a semente da pesquisa, né? Da iniciativa científica. E assim, eu agradeço muito mesmo, de coração. Quando eu falei, Thiago, você vai lá bater um bate-papo com os meus alunos, você prontamente, qualquer dia. Ô, Bill, qualquer dia, a gente chama um chamou de Bill, né? Qualquer dia, a hora que você quiser, eu estou de férias, eu estou aí. Então, assim, eu agradeço mesmo, precisar da gente estar aí. Viu? Estou à disposição, Fábio. O dia que vocês quiserem, que volte, que fale sobre outra coisa, estou à disposição. Isso fica muito claro esse convite. Semana que vem eu quero mostrar para eles a questão do... Quero mostrar para eles a plataforma Lattes, assim, como criar. Isso. Para eles, eu vou fazer uma oficina com eles, para eles criarem, ou pelo menos criar o Lattes dele, para depois eles estão realizando para ir esse Lattes. Um abraço a você, a maioria do Nordeste, né? Quase todo mundo aqui é Nordeste. Aqui a gente tem... Meu avô de pai era alagoano, né? Sei que lá para cima, né? Alagoas, sim, Alagoas. Meu avô é homem bravo. Então, aqui a gente tem Dormentes, que é Pernambuco. A gente tem Jaguaraí, que é Bahia. Nós temos Juazeiro, Bahia, Petrolina, Bahia, Quebradinho, Bahia. Que legal. Fico honrado. Primeira vez que eu tenho Petrolina, Pernambuco, menino. Petrolina, Pernambuco. O único lugar que eu conheço no Nordeste é João Pessoa, só conheço João Pessoa. Vem conhecer a Bahia, Pernambuco. Mais fora do Brasil do que no Brasil. Gente chique é outro nível, né, gente? Não é gente chique, não. É que não casou de... pretendo. É verdade, eu conheci a Chapada, fui conhecer há pouco tempo e conheci lugares muito mais longe. Vocês são tão legais, assim, eu tenho muitos amigos da Bahia, então estou à disposição. Então, brigadão, viu, Thiago? Vou pedir que os alunos permaneçam aí. Boa noite, fique com Deus. Boa noite, pessoal. Fique com Deus, viu? Eu vou aceitar quem pediu para me seguir. Fala dos 2 artigos aí que saiu aí agora na revista, vai sair na revista, e tem outro, vou até mandar o link para vocês. Escrevi um artigo sobre febre maculosa, vi que o tema era importante, e eu escrevi, mandei para uma revista inglesa, e deu certo. Eu nem lembro mais qual. A elevação da desautonomia do sistema cardiovascular do Covid. Nossa, alteração arrítmica do coração após Covid. Devido ao Covid
E as vacinas, pessoal, está dando muita alteração cardíaca. Eu escrevi sobre isso. Né? Uhum. A gente não sabe. Estou querendo alarmar ninguém, mas a gente não sabe o que Ainda está meio muito... Não tenho sobre ainda isso. para frente, né? Para ter um delineamento melhor. Muito rápido. A vacina foi... Muita gente sofrendo de embolia pulmonar, de insuficiência cardíaca devido à vacina. Principalmente aquela de... Como que eu tomei aí? Esse é o nome dela. Então tá bom. Então depois eu passo para eles. Obrigadão, meu amigo. Eu vou... Vocês ficam aí sobre... Um abraço para vocês, viu? Obrigadão. Abraço. Precisando, estou à disposição. Valeu, obrigado mesmo. Gente, vocês estão aí? Tereza, brigadão, viu, Tereza, você ter participado. Agradeço demais. De nada. Estar aqui Boa conosco. noite. Obrigado Foi mesmo. Foi importante o convidado. Obrigado. E precisar qualquer coisa também, só chamar, mandar mensagem, estamos aqui. Tá ok. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Se quiser continuar conosco, pode ficar também. Então, gente, Tá. eu resolvi fazer uma adaptação, porque assim, a gente só tem mais uma aula. E aí, o que eu pensei? Entre nós fazermos uma revisão, eu quero que vocês criem, pelo menos, o currículo Lattes de vocês. E aí, entre apresentar um seminário, que já é um tema que vai ter... Vocês já fizeram isso aqui bastante durante as nossas aulas. Eu resolvi alterar a nossa avaliação. Eu deixei a nossa próxima aula para a gente falar um pouquinho sobre como criar um currículo Lattes, assim, para mostrar a vocês como é a plataforma, para ver se vocês saem daqui, pelo menos, com o currículo Lattes criado, para vocês irem alimentando ao longo da jornada de vocês, né? E aí, assim, e depois fazer uma revisãozinha para a prova, e deixei o seminário de lado. E aí, como é que fica a nota? Então, a nota, se vocês concordarem, né? Eu quero ouvir de vocês, a nota, eu dobraria aquela nota daquele seminário que a gente teve aqui, e quem fez o mapa de conceitos, eu dobraria também a nota, então tiraria a nota do seminário. E aí, assim, vocês também vão ter muita prova, vai ficar bem apertado para vocês. Eu acho que é mais produtivo para vocês a gente mostrar a plataforma Lattes, vocês aprenderem, tentar criar e fazer uma revisão do que vocês apresentaram um seminário. Vocês, assim, as aulas foram todas assim dialogadas, vocês sempre muito ativos nas aulas. E eu ouvi de vocês. Pode falar, Jô. Boa noite, professor. Professor, no caso, o mapa, quem fez na aula do senhor, não tinha necessidade de postar na plataforma, não, né? Porque lá está constando como atrasado. Eu até falei para os tutores para avisar para vocês. Vai constar como atrasado, porque vocês não submeteram, então é normal. A nota eu vou lançar, certo? Só quem mandou até agora, só teve 2 grupos que mandaram. Na verdade, não tem nenhum nome dos grupos que mandaram os... Deixa eu ver aqui, baixa aqui. Só que Ingrid mandou, eu não tenho o nome dos grupos no mapa, e Isabelle mandou. Também não tem o nome dos grupos. Deixa eu ver se a Isabelle tem, peraí, só um instante. Professor, do grupo de Isabelle, nós enviamos cada um no seu AVA, entendeu? Eu enviei, a Isabelle enviou. Mas engraçado, não está aparecendo. É porque essa plataforma está meio bugada. Deixa eu ver se vai aparecer aqui, Dani. Porque está aparecendo que só Isabelle mandou. Deixa eu ver, Dani, aqui. Mas não apareceu. Deixa eu só colocar, vocês vão falar o nome, que como eu vou colocar a nota manual. Isabelle, Ingrid, Dani, é tudo no mesmo grupo, Dani? Ou segue aqueles grupos que Paulinha me passou? As notas serão lançadas no mural de nota, sim, antes da prova. Quem não respondeu aquele fórum inicial, responda que essa semana eu vou estar fechando lá as notas. Então, Dani, quem foi seu grupo, Dani?
Professor, meu grupo foi Isabelle, Ingrid e Daniele, Daniela, Adriana, calma aí. Daniela, Isabelle, Ingrid. Ingrid e Daniela e Adriana. Pronto. E eu, né? E que outro já tinha colocado já. O fórum do módulo 1. Eu já postei lá os slides das aulas, todas as nossas aulas, já postei esses slides. E aí vocês podem entrar lá. Gente, eu não coloquei no módulo, botei todas essas informações, botei tudo no módulo 1, vai ficar mais fácil até para vocês acharem. Então, já tá os slides lá no módulo 1. Então, vocês podem pegar para estudar para a prova. A gente vai fazer uma revisãozinha semana que vem. As aulas que o Tiago passou também, a gente já coloquei lá no módulo 1. E as notas eu vou lançar lá na plataforma até antes da prova. Essa semana, se der tempo, eu já lanço. E aí, assim, ficou a atividade que vocês fizeram aqui ficou certo, então a gente valendo 4 pontos, o fórum valendo 1 ponto, e a prova está valendo 5. Todo mundo entendeu essas notas? Então, o único slide, falando sobre isso, o único trabalho que eu recebi foi do grupo das meninas. Não tem, Maria, o grupo de vocês, deixa eu só conferir. Não sei se é a plataforma que está com problema, porque não está aparecendo para mim o grupo de vocês. É porque, na verdade, o senhor falou que não tinha necessidade de enviar na plataforma, porque já tinha apresentado aqui. Não, mas eu estou falando para quem não apresentou. Entendi. Para quem... Jó, esquece vocês que apresentaram, esquece. Quem não apresentou, quem apresentou estava aqui, Ana Kátia, Klebe, Daniela, Felipe, Francisca, Josélia, Cícera, Jéssica, Joaquim, Maria Sônia, Meire, Sérgio, Fran, Gleiciane, Jadir, Laura, Maria Eduarda, Maria Luísa, Aparecida, Eu Jefferson, Jaqueline e Paula. Esse pessoal não tem que preocupar com o envio. Só que os demais faltam pessoas ainda. A gente tem quase 70 alunos. Então, teve aluno que não mandou o mapa. Então, quem não mandou, se não mandou lá no grupo, manda no WhatsApp para a Paula me passar, porque lá eu vou até alterar aqui lá para vocês, quem não colocou lá na plataforma, vou aumentar o prazo aqui, para vocês colocarem, porque só apareceu um até agora, não sei se é bug da plataforma. Deixa eu mudar aqui. Engraçado, tá falando que tem 10 trabalhos enviados, mas não tá, tá parecendo que tem 10 trabalhos. Tá parecendo que tem 10 trabalhos enviados, mas não tem. No grupo só tem 40. Deve ser bug da plataforma, não passou 4 dias sem funcionar. Pode ter sido isso, então. Deve ter sido algum bug que deu, que parou de funcionar na sexta. Mas vamos fazer assim, quem não manda, vocês poderiam mandar para a Paula, pode mandar o nome dos grupos, manda pelo WhatsApp também, para a gente certificar. Pois é, professor, deveria até adiar as provas, viu? Porque passamos 4 dias sem mexer na plataforma, que era principalmente no final de semana, que era o dia da gente estudar. Vocês poderiam fazer, sabe o quê? Entre em contato já com os coordenadores, consultores solicitar. Cadê Terezinha? Já saiu? Mas eu acho que não tem como, porque as provas são agendadas nos polos. Eu acho que as provas é mais difícil, porque... porque eles agendam. Consultores e tudo, eu acho que bem difícil as provas, né? O assunto vai ser tudo que a gente falou daquele módulo lá, mas eu vou fazer uma revisão para vocês na próxima semana, e aí vai dar um direcionamento bom. Não vai estar tranquila a prova, não, vai ser bem de boa. E aqui, gente, tem que, por exemplo, a gente tem 65 alunos, e tem que 10 enviaram, mas eu só consigo ver 2 que enviaram. Não, professor. Oi. Na prova, o senhor deixa a questão que for para marcar mais escura, que aí a gente vai saber. É mole.
É mole. Eu vou fazer isso, viu? Uma professora minha já fez isso, viu, João? Ela não sabia, ela deixou marcado. Ela fez desse jeito, todo mundo acertou a prova. Ah, tá. Seria ótimo, né? Não, mas não tá difícil, não ser tipo. Queria eu que as outras provas tivessem um assunto tão de boa quanto o do senhor, porque bioquímica e biologia celular, aí sim. Eu sou um ouro, gente. Vocês são bons demais, vocês. Pode falar, Rai. Então eu vou enviar lá